noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nossos corações, amém? Mais uma quarta-feira, né? Graças a Deus estamos nós aqui, você que nos assiste pela internet também. Deus tem nos abençoado e nos permitido nos reunirmos como corpo, nos reunirmos como igreja, né? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo, nós fazemos parte do corpo. Um corpo que deve ser unido, um corpo que deve trabalhar de forma uniforme, um corpo que deve ter um só pensamento, uma só ação, uma só vontade, um só objetivo, que é primeiramente adorar a Deus e anunciar o reino de Deus, né? Anunciar as boas novas do nosso Senhor Jesus e pregar o Evangelho. Quando necessário, como diz o Santo Agostinho, nós pregamos usando palavras, mas nós pregamos o Evangelho primeiramente com as nossas atitudes, com o nosso compromisso, com o nosso comportamento, com o nosso bom testemunho. E dentro desse pensamento, né, nós estamos nas últimas quartas-feiras, sempre fazendo os drops devocionais, onde nós já vimos aqui alguns assuntos. O último foi sobre a oração, né, a estrutura da oração do Pai Nosso, como nós devemos empregar, não a oração Pai Nosso em si, mas a estrutura dela nas nossas orações. E hoje então nós vamos falar sobre o amor, um assunto também muito conhecido de todos, assim como a semeadura também, que já foi falado aqui, é um assunto muito conhecido de todos, mas às vezes a gente deixa de lado, às vezes a gente deixa esfriar, às vezes a gente esquece de alguns princípios básicos. E a questão do amor é que ele deve estar presente em tudo. Nós devemos semear com amor, nós devemos orar com amor, nós devemos evangelizar com amor, nós devemos nos reunir na igreja com amor. E amor não é sentimento, amor é uma ordem do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que perdão também não é um sentimento ou não é uma atitude que parte de dentro do coração, que alguns conseguem e outros não. Ele é um mandamento. E tudo que na Bíblia está como mandamento, isso significa que é do alcance de todos. Isso significa que é possível para todos. Então o perdão é algo que todos nós conseguimos. E amar também, o amor é algo que todos nós conseguimos, quando nós entendemos à luz da Bíblia o que ele significa. Tranquilo? Vamos abrir nossas Bíblias então em 1 Coríntios, capítulo 13. Texto extremamente conhecido de todos. Trecho esse que até o cantor já falecido Renato Russo já usou, né, algumas palavras em uma de suas canções. Então, se ninguém nunca leu a Bíblia, mas já ouviu Renato Russo, vai saber do que a gente está falando aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz o seguinte: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa e como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos que apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Mas sim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Texto muito conhecido, como eu falei, mas vamos dividir aqui em partes. E olha só o começo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa e prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé
E observa que não é só ter uma fé, mas é uma fé que move montanhas. Ainda que eu tenha uma fé maior do mundo, sem amor não tem proveito nenhum. Sem amor não adianta de nada. Sem amor não me serve para nada. A gente tem que se lembrar aqui que no capítulo 12, Paulo vem falando dos dons. Ele fala do dom de língua, de profecia, de cura, dom disso, dom daquilo, de ensino e tal. Ele vem falando todos os dons aqui no capítulo 12. Aí ele para esse assunto sobre dons e de repente ele começa: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ou seja, um caminho melhor que dom. Melhor que você tenha o dom de curar. A pessoa tem câncer, você vai lá, ora, coloca a mão, curou, amém, não duvido. Mas um caminho mais excelente ainda que esse é você conseguir amar, você colocar amor em tudo que você faz. Sabe o que é mais interessante? Se por um lado o dom de línguas é do alcance de alguns, onde Deus deu, o Espírito Santo deu esse dom específico, se por um lado o dom de ensinar, o dom de pregar é algo específico de alguns, que o Espírito Santo deu esse dom, por outro lado, esse caminho muito mais excelente, que é a capacidade de amor, de amar e colocar amor em tudo que se faz, é um caminho excelente ao alcance de todos e é um caminho para todos. Porque ainda que eu faça todos os dons ao mesmo tempo, que está lá no capítulo 12, ainda que eu tivesse todos eles, ainda que eu fosse um super-herói, sem amor, não me adianta de nada. E aí ele continua: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ação social nenhuma serve a doar, colaborar com as pessoas, ajudar a igreja, dízimos e ofertas. Sem amor não me serve de nada, por medo não me adianta de nada. Tem que ser com amor, tem que ser algo voluntário, tem que ser uma coisa que parte do meu coração. Quando eu ajudo o próximo, não pode ser por dó, por pena, por vergonha, por temor a Deus. Quando eu ajudo o próximo, tem que ser por amor ao próximo como a mim mesmo, e amor a Deus sobre todas as coisas. Do contrário, não me adianta de nada. Só serve para eu ficar mais com menos do que eu já tenho. Porque eu ajudei o próximo, mas não fiz por amor, eu fiz por medo, eu fiz por exibicionismo. Do que aquilo me adiantou? Na minha vida, nada. Aquela pessoa que eu ajudei, graças a Deus, ela não depende de com que tipo de coração eu estou colaborando, eu estou ajudando ela. Mas na minha vida isso não acrescentou em absolutamente nada. Talvez uma satisfação pessoal, principalmente para quem faz querendo ser visto pelos outros, pode ser. Mas nós estamos falando aqui de algo diante de Deus. E diante de Deus, falar a língua estranha, falar a língua dos anjos, falar português, inglês, espanhol, sem amor não adianta. Ter todos os dons do mundo e até aplicá-los sem amor não adianta. Ajudar as pessoas, ajudar a igreja sem amor não adianta. Sabe o que é mais interessante? Algumas pessoas se deparam nisso aqui, elas chegam à seguinte conclusão: já que ajudar sem amor não adianta, então eu vou parar de ajudar. Já que dom sem amor não adianta, então eu não vou exercer dom nenhum. É assim que as pessoas trabalham. É dessa maneira. Porque amar é difícil. Colocar amor em tudo que se faz é difícil. E aí a gente vê assim um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que é uma coisa possível por todos e é algo que deve ser feito por todos, ao mesmo tempo que é algo ao alcance de todos, também é algo buscado por alguns, é algo praticado por alguns, é algo vivido por alguns. Alguns bem poucos, diria. Mas aí Paulo continua: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu diria que é mais fácil amar do que odiar. É mais fácil amar do que odiar. Sabe por quê?
Porque amar é algo que depende totalmente do seu intelecto. É algo que depende muito mais da sua vontade. Porque quando você odeia, quando você tem raiva de alguma coisa e quer fazer mal a alguém, isso pressupõe que você vai ter que tomar uma iniciativa, você vai ter que ter uma ação. Ou, quando alguém te faz muita raiva, você acaba agindo por uma reação, por impulso. Mas isso exige uma atitude da sua parte. Enquanto o amor, se você for olhar algumas coisas aqui, por exemplo, o amor não maltrata. Então, muitas vezes, se eu simplesmente não respondo a pessoa com uma palavra grossa, não tive ação nenhuma. Minha única ação foi permanecer calado. Eu não estou maltratando. Enquanto que para responder ou para ofender, o meu cérebro trabalha muito mais. Eu tenho que pensar no que eu vou falar e muitas vezes eu falo até sem pensar. O amor, por exemplo, ele não guarda rancor. Uma pessoa com ódio, uma pessoa com raiva, para ela guardar rancor, ela também tem que ter uma atividade cerebral muito maior. Ela tem que pensar naquilo, ela tem que se lembrar daquilo e se lembrar com dor. Enquanto o amor, ele é mais ou menos como aquela coisa que entra no ouvido e sai no outro. Mais ou menos porque eu não digo que a gente tem que ter amnésia das coisas, mas a gente tem que se lembrar das coisas sem dor e sem sentimento de vingança. Então, num primeiro momento, por uma questão de reação, ter ódio, ter raiva, ser indiferente às pessoas, agir com egoísmo, parece muito mais fácil, porque da nossa natureza é algo que a gente faz por impulso, é algo que é automático, parece que está no nosso DNA. Mas por outro lado, aquela pessoa que aprende a exercer domínio próprio, que é fruto, faz parte do fruto do Espírito Santo de Deus, faz parte do fruto do Espírito em nós, é uma pessoa que consegue amar. Porque, como eu disse, amor não é sentimento. Amor é uma ordem de Deus e ele passa por esses caminhos. Aqui Paulo primeiro começa dizendo que sem amor, nada do que ele faz tem valor nenhum. Mas amor é um conceito muito vago, ainda mais na nossa língua portuguesa. Em algumas línguas varia, né? No hebraico mesmo tem o ágape, tem o eros, então tem várias palavras diferentes para definir. Já na nossa língua portuguesa não, amor ele define muitas coisas e ao mesmo tempo ele não quer dizer nada. Quanto mais o tempo passa, quanto mais gerações vêm e gerações vão, mais vazio fica o conceito de amor para nós, seres humanos, para a sociedade, até mesmo para a nossa igreja. Então Paulo ele explica o que é o amor, e o amor é isso. De que maneira que ele funciona? De uma maneira paciente. Ele é paciente, ele é bondoso, ele não sente inveja, ele não se vangloria, ele não se exibe, ele não se orgulha, ele não maltrata ninguém, ele não procura os seus interesses, mas os dos outros, ele não se ira facilmente, pode até se irar, mas não facilmente. E aí nós lembramos de outra palavra da Bíblia, né? Ireis, mas não pequeis. Mas ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor, e ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. O amor se alegra em dizer a verdade, o amor se alegra em ser verdade, o amor se alegra em viver a verdade, porque o diabo é o pai da mentira. A mentira não é de Deus, a mentira não provém de Deus. A verdade sim, porque a palavra dele é a verdade. E o amor é um mandamento dele, Deus, em nossas vidas. É por isso que Deus não quer que a gente faça nada por obrigação. Nem o nosso dinheiro Deus quer por obrigação. Ele quer com amor e por amor. Amor a Ele, amor ao próximo, amor ao reino. Amor a nós mesmos, poderia dizer também. O amor, ele sofre tudo, ele crê em tudo, ele espera tudo e ele suporta tudo. Suporta egoísmo, suporta indiferença, suporta maltrato, suporta o erro. E como nós somos impacientes com as pessoas, né? Nós não suportamos os erros dos outros. Aliás, como diz aquela frase, o inferno são os outros. Ou seja, se todo mundo pensasse igual a mim, se todo mundo agisse igual a mim, o mundo era perfeito. Todos nós pensamos assim.
E até quem diz que não pensa assim é porque não parou para refletir. Porque se parar para pensar no fundo do fundo, é assim que a gente pensa. Mas o amor é o contrário disso. Ele suporta, ele espera, ele crê, ele é paciente. Ele convive com as diferenças, desde que no meio das diferenças exista somente, tão somente, a verdade. Tem que haver sempre a verdade. O amor nunca perece, mas as profecias se desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Os dons lá do capítulo 12, as línguas cessarão, as profecias desaparecerão, a sabedoria vai desaparecer, mas o amor prevalece, porque ele é um caminho mais excelente, porque ele é para todos, ele é um dever do crente, o amor é a marca do crente. E essa marca do crente, ela é assim, paciente, bondosa, temperada, alegre, justa, verdadeira, que convive com as diferenças, que suporta tudo, que sofre tudo, que crê em tudo, que espera tudo. E no último século a igreja brasileira ela tem sido conhecida pela sua intransigência, ela tem sido conhecida pela sua rigidez, digamos assim. E ao mesmo tempo isso cria um outro paradoxo também. Porque se por um lado a igreja nos últimos tempos tem aceitado, tem passado a mão no pecado alheio, de modo geral, com medo de perder membros, por outro lado também um certo radicalismo religioso tem sido muito presente, a ponto de as pessoas, não as que estão dentro da igreja, mas as de fora da igreja, nos conhecerem pelo nosso radicalismo, ou pela nossa falta de amor. E isso se torna uma coisa tão complexa e tão difícil, porque se você olha para dentro da igreja, a gente vê a libertinagem, a liberação para tudo, mas a gente não vê o amor, a gente não vê o amor nessa convivência com as diferenças. E ao mesmo tempo, se você olha para fora da igreja, você vê as pessoas tacando pedra nas denominações religiosas, no cristianismo propriamente dito, porque elas não veem o amor no cristianismo. Mas elas não veem o amor no cristianismo porque elas não sabem o que é o amor segundo a Bíblia. Mas aí nós também dentro da igreja aparentemente não estamos entendendo, ou pelo menos não estamos vivendo o que é o amor perante a Bíblia. Porque o amor segundo a Bíblia, ele tem essas características, mas dentro dessas características dele está exatamente a verdade e a justiça. Então o amor, embora ele seja paciente, creia em tudo, suporte tudo, isso não significa que ele aceite o pecado dentro da igreja, dentro de nós. Isso não significa que para eu amar alguém eu tenho que aceitar tudo que aquela pessoa faz ou deixa de fazer, porque senão eu não amo. Até porque justamente quem ama corrige. E Deus tanto nos ama que é exatamente por nos amar demais que Ele nos corrige. Essa é a marca do amor. Querer o bem, não seu próprio interesse, mas o bem do próximo. E às vezes nesse desejo, nessa expectativa do bem do próximo, a correção vem a calhar, faz parte. Porque a mentira não pode haver, mas só a verdade. A injustiça não pode estar no meio, mas só a justiça. E aí vem a questão do foco, porque ele passa aqui que as línguas cessarão, as profecias desaparecerão, o conhecimento também, tudo isso vai desaparecer, mas o amor prevalece. Os dons são enquanto nós estamos aqui nessa terra, mas o amor prevalece, o amor permanece. Então qual é a marca, qual é o alvo, o objetivo do cristão? Profetizar? Falar línguas? Curar? Não. Amar. Colocar amor em tudo que se faz. Fazer com carinho, fazer com dedicação total, fazer com compromisso, com responsabilidade.
negando-se a si mesmo, renunciando os próprios interesses, se for preciso. Colocar amor, a marca do crente ali. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Ou seja, lá no começo aqui da carta, Paulo vem falando para o pessoal aqui de Coríntios: eu estou escrevendo para vocês o leite materno, porque no meio de vocês tem inveja, tem ciúme, tem dissensão, tem repartição, tem facção, tem separação, tem grupinho, tem panelinha. Só não tem amor. E aí ele vai corrigindo a igreja ao longo dos capítulos todos aqui de 1 Coríntios. E quando ele chega aqui no 13, então ele diz: quando eu era menino, pensava como menino, mas agora eu cresci, eu amadureci, eu evoluí. Esse sentimento, essa falta de amor, ou esse pensamento de criança na fé, de preocupar com os dons de línguas, ou com qualquer outro tipo de dom que vai dar ibope, passou. O que me interessa agora é a marca do amor. O que me interessa agora é a marca de Cristo em mim. O que me interessa agora é o Evangelho puro, simples e verdadeiro e eficaz. Palavra viva de Deus que gera vida em cada um de nós, desde que aceitemos a palavra dele em nós, desde que demos espaço para ela. E aí ele continua: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então agora, pela nossa condição humana, nós vemos em parte. Os dons ainda fazem parte do nosso meio. Mas vai chegar aquele momento, aquele dia que nós esperamos, em que então nós veremos plenamente. E por enquanto permanecem as três: a fé nesse dia, a fé no que está por vir, a esperança no que está por vir, a fé, a crença de que Deus é fiel, de que Ele vai cumprir as suas promessas. E isso é agora, enquanto Ele não vem, enquanto Ele não nos busca. Mas mesmo depois que Ele buscar, o que permanece, o que prevalece, o que é maior, é o amor. Até porque o maior ato de amor do mundo foi a morte de Jesus Cristo na cruz por cada um de nós. É pelo ato de amor de Jesus que nós estamos aqui nessa noite e que as pessoas estão nos assistindo pela internet nesse momento. É pelo amor que Jesus teve a cada um de nós, a mim e a cada um de vocês. E é com esse amor que nós devemos trabalhar. O culto da família é esse tipo de amor que deve haver nos casamentos, que deve haver nas famílias. Um amor que une, um amor que suporta, que crê, que espera, que trabalha, que batalha, que protege, que cuida. O amor na igreja, a mesma coisa. Um amor que defende o reino de Deus, um amor que te motiva, que te impulsiona, que te alimenta, que te incentiva a querer que outros experimentem desse amor também. Porque sem amor não adianta nada. Aliás, evangelizar alguém sem amor, falar do amor de Deus para alguém, sendo que nem eu sinto esse amor, não vai ter eficácia nenhuma. Muito mais importante do que as palavras que eu digo, do que a oração que eu faço, é a quantidade de amor que eu coloco nessas minhas duas atitudes. Queridos, para a gente fechar, o amor é a essência. O amor tem que estar em tudo. Em tudo. E com essas características aqui. É só ler de novo. Se você não marcou na sua Bíblia, marca. Quem está vendo na internet, se não está com a Bíblia aí, busca lá no Google, 1 Coríntios capítulo 13, leia. É dessa maneira. E não tem atalho, não tem ponte, não tem para onde fugir, não tem outro caminho, não tem outro jeito. O jeito é esse, é só esse aqui. O que define o cristão? Amor. Amor sem cristão. Cristão sem amor não é amor.
E amor sem Cristo também não é amor. De todo jeito está correto, a ordem não vai alterar o produto. Então nós devemos buscar essa marca na nossa família, na nossa igreja e aonde quer que nós estejamos, para a honra e glória do nosso Deus e para o nosso próprio bem também. Precisamos colocar amor em tudo. Esse é o caminho mais excelente e isso é possível para todos nós, para cada um de nós. Não existe essa de, eu não consigo amar. Não serve. Se colocar diante de Deus as suas dificuldades, as barreiras que você sente para amar, Deus vai trabalhar no seu coração e vai te capacitar. Mas para isso, você precisa buscar. Você precisa ter determinação, vontade, garra, perseverança. Amém? Vamos orar? Querido Deus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, agradecidos por mais uma oportunidade, mais um culto da família. E hoje nós vimos aqui a importância do amor, o amor na família, o amor na igreja, o amor em todo lugar que nós estejamos, Pai. Porque o amor é a marca do cristianismo. O amor é o que nos define. Foi um ato de amor a morte do Senhor Jesus na cruz e a ressurreição dele para que cada um de nós tivesse de novo a oportunidade de ser reconciliado com Deus e ter a vida eterna, a salvação, Pai. E por isso nós só temos a agradecer ao Senhor. O que nós pedimos nessa noite é que a sua palavra, Pai, esteja gerando vida nos nossos corações. E que não seja aquilo que a gente acha, que eu acho, que qualquer um acha, mas que o nosso pensamento, a nossa convicção, seja a sua palavra, aquilo que o Senhor nos ensina. E que nós estejamos, Pai, sempre dispostos a te obedecer em cada palavra, em cada mandamento seu, para a honra e glória do Senhor e para o nosso próprio bem. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.